Olá, vamos dar prosseguimento à série de dicas sobre pintura na técnica da aquarela. Para trabalharmos com a aquarela, cuja tinta é dissolvida em água, nós podemos trabalhar com a superfície úmida, bem molhada, ou com a superfície mais seca. Quando nós trabalhamos com a superfície úmida, ou seja, quando nós molhamos bem no papel, vamos lá na palheta, pegamos um pincel carregado de água e pigmento e colocamos e pintamos sobre essa superfície, a tinta, ela se espalha, ela flui de uma maneira diferente e a água passa a protagonizar também o trabalho. Quando eu estou com o meu papel seco, a superfície seca, vou lá na minha paleta, pego bastante água e pigmento no meu pincel e venho trabalhando, eu consigo ter um controle maior sobre a pintura, sobre o meu papel. E nós chamamos isso de úmido sobre seco. Então, quando a superfície está molhada, é aguado sobre aguado, úmido sobre úmido, molhado sobre molhado. Ou, quando a superfície está seca, o papel seco é úmido sobre seco, molhado sobre seco, ok? E tem também o seco sobre seco, que seria a gente trabalhar com a superfície seca, pegar o pincel, somente úmido, só para pegar mesmo um pouquinho da tinta numa consistência mais intensa e passar sobre esse papel seco. A gente está trabalhando o seco sobre seco. E dependendo da pincelada, se eu fizer uma pincelada mais rápida, eu posso usufruir da textura do papel que eu estou usando para fazer a minha pintura. Geralmente as primeiras demãos, quando você vai trabalhar com 3 demãos, por exemplo, ou 2, 3, né, demãos de aquarela ou mais, você faz primeiro o aguado e conforme você vem vindo com as outras camadas, tem que ser menos aguado e a superfície seca, porque se eu ficar molhando a superfície, o que acontece? Eu acordo novamente a aquarela, né, o pigmento, e ela vai fundir com as camadas posteriores. Veja esses exemplos. Então vejam o resultado, molhado sobre molhado, como a tinta flui, como ela perde os contornos, né? Agora o molhado sobre o seco, a gente também consegue controlar e deixá-la fluir também. É um efeito muito bonito, um resultado muito bacana.
E o seco sobre seco, onde a gente controla melhor a pincelada, a tinta não flui tanto, a não ser que a gente queira e puxe a pincelada. Na pintura aquarela, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é o domínio dessas três maneiras de você pigmentar, colocar a água. Essa pintura aqui, por exemplo, ela foi feita mais no seco sobre seco. O fundo, ele é mais aguado, é um úmido sobre seco. Porém, esses detalhes, a criança, a mãozinha, é mais no seco, seco sobre seco. A umidade no pincel, ela só vem para facilitar a tinta deslizar, uma entrar na outra. Essas pinceladas são mais seco sobre seco também. Então, existe um controle maior na pintura. A gente consegue dominar mais, porque quando a água trabalha, quando ela atua diretamente no trabalho com você, ela toma a direção que ela deseja também. Dependendo do papel, da textura, tudo vai mudando conforme o caminho que a água vai tomando e a reação dela com a tinta. Uma pintura mais aguada, ela já apresenta um grau de dificuldade maior, porque você não consegue controlar. Esse aqui, por exemplo, ela tem camadas aguadas, bem aguadas, é um fundo todo aguado. Olha, do céu para a água, para a montanha ali atrás, os escorridos. Vejam como a água brincou. Eu deixei a água escorrer e dar o acabamento dela. A única parte que foi feito seco sobre seco foi depois que essa camada secou. Eu fiz essas linhas simulando veleiros, vários veleiros. Então, quando é uma pintura mais aguada, a água domina, ela brinca também no papel e ela geralmente causa efeitos maravilhosos e inusitados. Você tem que ir com calma e deixar a água agir também junto com você. O artista já tem que ter um conhecimento grande, uma prática e um domínio para ele poder brincar junto com a água e tirar proveito dos efeitos que ela causa. A grande maioria dos meus trabalhos eu lanço mão de tudo, desses 3 efeitos. Esse fundo, por exemplo, nessa obra do veleiro surf, no fundo, por exemplo, ele foi feito o úmido sobre o úmido. Veja as manchas, a ideia da casinha. A única coisa que foi usado mais seco no fundo foram as janelas das casinhas e as linhas mais escuras do telhado. O resto tudo úmido. Quando eu vim para a água, eu já usei o úmido sobre seco. Para dar esses efeitos, eu preciso do úmido sobre úmido para uma camada entrar sobre a outra e sobrepondo ao mesmo tempo, entrando uma na outra. Eu não gosto de usar máscara líquida, então eu reservo os espaços em branco. Então eu tenho que vir umedecendo e trabalhando com o úmido sobre o seco e ora úmido sobre úmido, mas não tão encharcado. Quando eu venho para os detalhes do veleiro, eu já vou usando o seco sobre seco. Eu venho trabalhando nele com a pincelada mais seca e a água só entra para puxar um pouco alguns detalhes, definir algumas manchas, né, para deixar mais claros, médios. E no final, os acabamentos finais, eu acabo usando o seco sobre o seco, bem
direto do tubo, mais acentuado, como esses detalhes aqui. Alguns detalhes de raspados no papel, com a própria tinta seca. Então, saber trabalhar, fazer vários exercícios, muitos exercícios, úmido sobre úmido, úmido sobre seco e seco sobre seco, vai fazer com que a gente consiga fazer trabalhos em aquarela com uma qualidade legal.